Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos para mais um pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025 e o tema do culto hoje eu já não me lembro mais, de tão impactante que foi. Não é porque às vezes não está associado mesmo uma coisa com a outra. E eu anotei aí, seguindo a Arca da Presença, isso mesmo, ainda bem que alguém estava prestando atenção, né? Seguindo a Arca da Presença. E nós começamos o culto cantando várias canções de alegria, porque nós estamos retomando a alegria como fruto do Espírito Santo de Deus. A gente costuma dizer que crente, às vezes é muito né? E às vezes tão sério, tão sóbrio. E nos esquecemos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então crente não ama muito, às vezes julga muito, que esqueceu de amar. É carrancudo, esqueceu que tem que ser alegre. Lembra de tudo que é ruim o tempo todo, ao invés de ser um pacificador e de gerar paz, porque isso é o que deveria fluir de nós. As águas vivas que fluem do nosso interior são fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, não? São coisas que nós temos, isso tem que fluir, emanar, reverberar de nós. Essa é a frequência que deve estar sempre emanando de nós. E nós precisamos aprender a tomar de volta essa alegria, que era uma marca da igreja primitiva. Nós precisamos, então, identificar o que está gerando tristeza, o que está gerando caos, o que está gerando ódio. E identificando essas coisas, nós podemos renunciá-las e dizer, olha, eu não vou entrar em parceria contigo. A minha herança é ter alegria, ainda que eu esteja no momento do luto. Esse luto não vai sobrevir, ele não vai mergulhar, ele não vai me afogar. Porque eu estou mergulhado já em águas vivas, águas que fluem do trono de Deus. E dentro dessas águas eu não posso ser aprisionado pelo luto eterno. O luto tem um momento, seu começo, seu meio e tem o seu fim. E mesmo em meio à tristeza do luto, nós podemos ter a alegria do Senhor, a gratidão, a paz, o amor. Isso não nos abandona quando nós estamos em momentos de luto. E não mencionando somente o luto, mas também a tristeza gerada pela enfermidade, ou a tristeza gerada pela pobreza, ou a tristeza gerada por outras perdas que não sejam de vidas. Nós precisamos aprender a dizer, basta, eu não vou me render a essa tristeza, porque quando eu me rendo à tristeza, ela se torna, isso mesmo, mal do século, depressão. Nós temos uma outra herança e no nosso sangue corre uma outra linha, uma outra linhagem de vida, de glória, que é o oposto dessa que está gerando a depressão. Então nós precisamos dizer, não cederemos em nome de Jesus. E enquanto Brasil nós podemos declarar isso também. Eu não cederei a essa tristeza gerada pela corrupção. Eu não cederei às vozes que dizem, não tem mais jeito, vamos embora daqui. Eu não cederei a essa tristeza e a essa depressão, porque eu confiarei na voz da promessa do Senhor. E não só vou confiar na voz da promessa do Senhor, eu vou confiar no fruto do Espírito que habita em mim, que apesar dos desertos e das tragédias e das aflições e tribulações e provações que passaremos, ele ainda está habitando dentro de nós. Então, enquanto você passa por problemas e situações difíceis, pelos desertos da vida, Deus continua Emanuel, Deus contigo, Deus conosco, aí, aquele que habita no trono da tua vida, do teu espírito. Amém, amados? Vamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus e não a
a tristeza que o mundo quer gerar e nela nos afogar, em nome de Jesus. E no meio do louvor nós tivemos algumas palavras em relação a Deus cavando novos poços ou desentulhando esses poços de alegria que o Senhor tem nas nossas vidas. Poços de uma nova alegria que deve borbulhar do nosso interior, e nós declaramos que o mundo não pode levar essa alegria. O mundo não pode roubar essa alegria. O mundo não vai tirar de nós essa alegria porque ele não pode. A não ser que eu abra mão da presença de Deus, eu abra mão do Espírito Santo, eu negue a Cristo. O inimigo não pode tirar isso dentro de mim, porque se o Espírito Santo habita em mim, porque eu continuo adorando ao meu Rei, reconhecendo a Cristo como meu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo continua aqui, e o fruto do Espírito Santo é alegria, amor, paz e etc. E então, vamos declarar: as cadeias que geram a tristeza não vencerão, eu não cederei a eles, e Deus continua cavando poços de mananciais de águas, de uma nova alegria que vai borbulhar no meu interior e no interior do Brasil. O mundo não poderá nos roubar desta alegria e das águas desses poços. E o Espírito Santo quebrará todo o grilhão e eu terei uma nova dança da liberdade em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro, no meio do culto, no meio das danças e de toda aquela alegria, eu vejo, né, no pessoal do Glória de Sião, uma característica que é muito brasileira. Só tem 1 ou 2 ou 3 brasileiros ali, e eles nem são os que estão lá dançando e pulando, mas uma característica que o Senhor nos deu enquanto nação é justamente dessa exuberância na alegria, uma alegria que ela transborda e ela tem uma característica que é com danças, com música, com alegria. Nós vemos essa alegria totalmente deturpada no nosso carnaval. Então até eu estava escutando uma pregação nessa semana, o pastor falava assim: o mundo tem a sua própria alegria. E muitas vezes a nossa alegria não diz nada para eles. A nossa alegria, ela diz muito para aqueles que não têm nada e já tentaram a alegria do mundo e não deu em nada. Porque são pessoas que estão já num outro caminho de se renderem às pressões do mundo. Mas a pessoa que no mundo consegue ter alegria, porque bebe, porque vai pra festa, porque tem uma família legal, ou tem muitos amigos legais e tudo mais, faz o que gosta, a nossa alegria não chama muito a atenção. O que nós temos para oferecer para essas pessoas? O que nós temos? Outro dia até estava conversando com uma amiga minha e nós temos muitos amigos que são espiritualistas, tem um monte de espiritualidade que vem de tudo quanto é lugar e para eles não rejeitam a Jesus, mas eles colocam a Jesus no meio de todos os outros deuses e falsos deuses e etc. que eles têm. Para eles, o que nós vamos oferecer? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho perguntado para o Senhor e que nós precisamos buscar enquanto igreja. Porque a igreja dos últimos dias, ela será uma igreja de sinais, milagres e maravilhas. É uma igreja que vai passar por um avivamento. A gente já tem de estar ensaiando isso. O Chuck tem falado isso semana passada e essa semana, de nós ensaiarmos as coisas que Deus tem falado que vão acontecer. A gente ensaia o nosso preparo, a gente ensaia a nossa resposta, a gente ensaia ser fiel no pouco para que Ele possa nos colocar sobre muito quando esses tempos de grandes milagres, sinais e maravilhas incomuns chegarem. Não é para fazer um milagre comum que todo mundo consegue fazer com um recurso natural. São coisas sobrenaturais. Nós precisamos começar a buscar esse sobrenatural. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, os dons do Espírito são o nosso diferencial. E mesmo assim tem cartomante fazendo mais que crente. O que nós vamos oferecer para essas pessoas que são altamente espiritualizadas, que querem só colocar Jesus para dentro sem tirar nada para fora? Não sabem a diferença entre aquele monte de coisas das quais são adeptos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Deixa eu encorajar você, eu estou fazendo isso, eu acho que cada um de nós precisa fazer isso no nosso íntimo.
Uma outra coisa que eu acho que é um diferencial nosso, amados, e que não pode ser mais como tem sido. Nós não temos usado o nome que é sobre todo nome. Eu assisto muitos filmes cristãos, feitos por cristãos, que têm uma mensagem cristã e alguns não mencionam o nome de Jesus de jeito nenhum. O que nós estamos fazendo é simplesmente abrindo para esse monte de gente super espiritualizada achar que é legal, mas que não é exclusivo. Porque o nome de Jesus é exclusivo. Ele exclui todos os outros. Só Ele pode nos salvar. Só Jesus desceu da glória como Deus Criador, se tornou homem. O homem Deus, Deus homem. Sim, Jesus é Deus. Se você tira a divindade de Deus, você tira o seu poder de poder perdoar pecados, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o sangue do próprio Deus podia perdoar os pecados. Dizendo isso porque também escutei um amigo meu dia desses falando que Jesus não é Deus, é só filho de Deus, mas isso não é igual a ser Deus. Mas Jesus disse que ele era Deus e por isso ele foi crucificado. Por isso houve uma blasfêmia ali diante dos judeus. Não acharam só que ele estava dizendo que ele era o filho do homem, porque ele era só o filho de Deus, mas não Deus, não, porque ele se autodeclarou Deus. E nós precisamos entender que o nome de Jesus ele só é poderoso porque ele é o nome de Deus. Yeshua, Deus para salvar, Emanuel, na terra conosco, Yeshua Emanuel, Deus na terra conosco para salvar. Então nós precisamos resgatar em nosso vocabulário e quando nós oramos pelas pessoas, o nome de Jesus, entendendo que é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Então Brasil não pode só ir ser extravagante na sua adoração e no seu evangelismo, falando Deus genericamente. Você pode saber de quem você está falando, mas o mundo não sabe e o mundo já tem um sincretismo embutido nele para que todos os caminhos levem para algum lugar que deve ser o inferno, porque a Bíblia diz que só tem um caminho, que é muito estreito, que leva para o Pai, que leva para a salvação, que pode tirar o homem dessa situação de queda e de morte eterna e levar o homem para a situação de vida e vida eterna e abundante. Então nós precisamos nesses últimos dias ensaiar certas coisas que nós sabemos que Deus vai requerer de nós, inclusive o de sermos mártires, inclusive de sermos perseguidos. Então qual será a nossa resposta ao sermos perseguidos? Nós precisamos compreender, ensaiar isso com Deus. Ok, Deus, numa situação X, fui mandado embora por causa da minha fé. Como devo responder? Eu vou processar, eu posso usar artifícios humanos. A Bíblia não diz que você não pode processar o ímpio, ela te desencoraja a processar o seu irmão. E vai consertar com o seu irmão sem dar processo, de preferência, né? Mas nós temos recursos humanos, físicos, de homens, de um jurídico de uma nação, mas nós temos uma outra resposta no espírito. De perdoar, de abençoar, de oferecer a outra face. Entende? Nós precisamos começar a entender essas diferenças. Qual é a diferença entre eu deixar alguém me matar por causa de Jesus e eu poder me defender quando não é por causa de Jesus? São coisas difíceis porque nós não conversamos sobre elas, mas o tempo está chegando em que nós vamos ter de discutir essas coisas. E eu espero que não seja tarde demais, que nós possamos estar já ensaiando as nossas ações e reações antes do tempo chegar, para a gente não ser pego de surpresa e paralisar e não saber o que fazer, ou ter uma reação totalmente aleatória. Muito bem, vamos seguindo aqui. Deus está cavando novos poços de alegria. O Chuck até uma hora usou a analogia de perfurar poços de petróleo, para extrair petróleo. Porque o Trump diz, drill baby drill, né? Cava bebê, cava meu, cava, ou perfura, perfura. E fez parte de uma visão e uma profecia de, sim, Deus, cava esses poços em mim. Se eles estiverem entulhados, desentulha. Se o Senhor quer cavar novos poços de alegria, cava novos poços de alegria em nós, em nome de Jesus. E nós lemos também, uma das moças, ela falou assim, olha, Deus mandou eu ler
o texto de Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, dos versículos 3 a 14. Então vamos lá? Estão prontos? Todos de Bíblia aberta aí? Ela leu de uma versão, não sei se ampliada ou na linguagem de hoje. Eu vou ler numa Almeida atualizada, ok? Então Yahvé teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ele está aqui no momento depois de ter falado de todas as maldições, listou todas as maldições e todas as bênçãos. Se vocês me abandonarem, maldições. Se vocês me seguirem, bênçãos. Então aqui a gente vai ver todas as bênçãos que o Senhor vai trazer sobre o povo. Vamos lá do versículo 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se vocês se lembrarem disso tudo, quando vocês já forem, depois de terem pecado, colhido todas as maldições, e vocês forem dispersos entre todas as nações, então vocês se lembrarem que eu disse tudo isso, dos lugares aonde vocês foram espalhados, e se vocês se arrependerem e voltarem para o Senhor teu Deus, vocês e as gerações depois de vocês, de todo o teu coração, de toda a tua alma, não é assim superficial, não, de algo no profundo do seu ser, houver esse arrependimento, e vocês começarem a clamar e ouvirem a minha voz, segundo tudo, disserem, olha Deus, agora a gente vai te seguir de verdade. Versículo 3, então eu, Jeová teu Deus, mudarei a tua sorte, e eu me compadecerei de ti, e eu me ajuntarei vocês de novo para mim de qualquer lugar onde eu mesmo tenha espalhado vocês por consequência do seu pecado. Ele segue no versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará Jeová teu Deus, e te tomará de lá. Jeová teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e é onde Israel está agora, não por merecimento. Tudo que Deus faz de restauração para as nossas vidas, nunca é porque nós merecemos, é porque Ele disse que ia fazer. E houve um corresponder de um remanescente para gerar esse movimento em correspondência com o Espírito Santo. Ainda que os teus... Versículo 5. Jeová teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. 6. Jeová teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares Jeová teu Deus de todo o coração e toda a tua alma, para que vivas. Vamos declarar junto com esses textos, porque nós um dia não conhecíamos ao Senhor, e agora nós conhecemos ao Senhor. Então, de uma maneira muito inferior, mas ainda real, nós entramos nesse processo de restauração e vamos declarar que o Senhor, ao circuncidar o nosso coração, também circuncida o coração da nossa descendência, para que todos nós possamos amar ao Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso coração, para que todas as nossas gerações, Brasil, nossos filhos, nossas famílias, vivam também. Amém? Versículo 7. Jeová teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido à voz de Jeová e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Jeová teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. Sim, Senhor, dá abundância para o Brasil, nas obras das suas mãos, ao nos voltarmos para ti, Senhor. Que o fruto do nosso ventre, o fruto dos nossos animais, abençoa, Senhor, o agro, abençoa o fruto da terra brasileira, para que haja o benefício para o povo brasileiro, Senhor, porque Jeová tornará a exultar em ti para te fazer bem. Vem, Senhor, trazer alegria sobre o povo brasileiro, faz bem ao nosso povo, Senhor. Como o Senhor fez para os nossos pais, aqui lógico se refere a Israel e a Abraão, Isaac e Jacó, antes do povo que Moisés está ministrando aqui. Mas existe uma condicional, amados. A gente quer entrar nas bênçãos para Israel, mas existe uma condicional. É se, versículo 10,
Se deres ouvido à voz de Jeová teu Deus. Como é que a gente dá ouvidos? A gente presta atenção, a gente conhece e nós guardamos os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, essência da lei, se te converteres a Jeová teu Deus. Não é eu adoro a todos os outros deuses e Jeová também. Não funciona assim, queridos. Se é condicional, porque existe uma exclusividade, só tem um Deus, que é o Deus verdadeiro e criador, que enviou o seu único filho para morrer aqui pelos nossos pecados. Se nós não entrarmos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, nós não temos os nossos pecados expiados, logo nós continuamos seguindo pelas estradas largas que levam à perdição. Morte eterna sem Cristo Jesus. Para nós entrarmos na vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos andar no caminho estreito que está debaixo da cobertura do seu sangue. E aí nós temos a nossa reconciliação com o Pai, Criador, Deus, Deus de Deus, sobre Deus, perfeito Deus. Se deres ouvido, se te converteres, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, versículo 11, nem está tão longe que você não possa compreender. Não é um fim do mundo. Ficou o fim do mundo quando os fariseus edificaram cercas e mais cercas de proteção em torno deles. Mas não são coisas impossíveis de se praticar. Se Deus mandou não idolatrar, não é para idolatrar ídolos. Se ele falou que não é para você fazer feitiçaria, não é para você fazer feitiçaria. Se ele falou que não é para você fornicar, porque não é para você fornicar. São coisas que estão ao nosso alcance dizer não. Escolher dizer não. Olha, versículo 12, não é uma coisa que está lá no céu para você ter que dizer assim: ai, quem subirá por nós aos céus? Quem vai entender essa revelação, esse mistério tão difícil? Quem é que vai fazer a gente entender isso para a gente cumprir isso? Também não está lá além do mar para você dizer quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir. Para que não, está aqui, ó, deixei escrito para vocês bonitinho aqui. Tem até na linguagem de hoje para você conseguir entender direito. Versículo 14, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir. Ou seja, o que você está botando para dentro da sua alma aí? É a palavra de Deus ou são muitas outras palavras? Porque o que a gente coloca para dentro alimenta a nossa alma e nos ajuda a estarmos em alinhamento com o Espírito. Se a nossa alma está tão forte que toda vez que o Espírito Santo fala, ei, não faz isso, você ignora o Espírito e vai seguir a alma, então a sua alma está muito bem alimentada e o seu espírito está morrendo de inanição. Não o Espírito Santo que está assentado ali, mas o teu espírito que não está conseguindo ser o homem forte ali nesse relacionamento. É o teu espírito agora que tem o trono de Deus na sua vida e é ali que você vai escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E para isso a gente tem que fazer o quê? Mortificar a nossa carne e mandar a nossa alma ser alinhada. Ela precisa entrar no prumo do Espírito Santo que se assenta no nosso espírito, para que ela possa corresponder ao Espírito e nós possamos escolher dizer sim e dizer não de acordo com a vontade de Deus, para que em nós aconteça ser o querer e o efetuar segundo a vontade de Deus, e não só a vontade da alma sendo feita sempre. Veja que eu proponho hoje a vida e a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. Então, Brasil, está diante de ti essa escolha. Cada um que está ouvindo aqui, está diante de ti essa escolha. Escolher o bem e o mal, escolher a vida e a morte. Nós temos um livre-arbítrio, que nós podemos dizer sim para Deus e corresponder com Ele, ou nós podemos dizer não para Deus e não corresponder com Ele, sabendo que não tem correspondência nula. Existe sempre uma correspondência com alguma coisa. Se não é com Deus, é com um inimigo da tua alma que quer te ceifar e quer que você morra eternamente. Nós temos o poder da escolha. Exerça o bem.
Deus está chamando guerreiros do reino que manifestem o reino de Deus por onde quer que vão. E nós precisamos ensaiar a palavra para que seja estabelecida uma plataforma de guerrear pelas promessas. Ouvindo a palavra, ensaiando a palavra, repetindo, decretando, liberando a palavra, nós estabelecemos uma plataforma onde nós podemos guerrear nessa era da guerra pelas promessas que o Senhor tem para nós, nossas casas, famílias, regiões e nações. Amém? Precisamos da revelação profética, da esperança e da fé. Deixa eu puxar aqui alguns dos slides que foram usados, para não me esquecer. Teve bastante coisa hoje, né? Nessa era da guerra, essa guerra vai intensificar. É difícil a gente escutar, né? Que não, a gente está no fim já. A guerra está acabando. Não, amados, se você já estudou escatologia, você sabe que daqui para frente é só guerra. Ela só vai piorar. Mas nós temos vitórias, nós temos avanços, nós temos oásis no meio desses desertos e no meio dessas batalhas, nós temos um momento onde Deus nos dá refrigério. Mas as guerras vão piorar e a guerra espiritual, ela vai se intensificar daqui para frente. Porque o inimigo está chegando no fim do seu tempo. Ele vai chegar no fim do seu tempo de enganar as nações como ele vem enganando desde sempre. E ele vai chegar num momento onde a sua cronologia será definida, onde ele tem uma linha do tempo, onde ele tem um X número de dias, de meses, de anos, para trabalhar, para destruir tudo mesmo conforme, né? Porque ele já sabe que ele vai ter um fim. Ele talvez esteja pensando assim, eu vou levantar forças, não sei da onde, vou fazer uma estratégia aí, para ver se eu consigo me safar do que está escrito a meu respeito. Mas o que está escrito a meu respeito é que eu vou ser destruído, eu vou para o lago de fogo em algum momento. Então eu preciso aproveitar muito bem esse tempo. O que tem segurado o inimigo de nos destruir lá atrás, na Torre de Babel, de nos destruir lá atrás em Noé, de nos destruir lá atrás em Ló, ou em qualquer outra época da história, é a graça de Deus e o tempo de Deus, porque Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Deus é Deus, Satanás não é páreo para Deus. Repito, Deus não está no mesmo patamar que Satanás. Satanás não está no mesmo patamar que Deus. Satanás é um ser criado por Deus. E se Deus quiser, ele dá um fim em Satanás, com meio piscar de meio cílio. Mas Deus quer que a humanidade compreenda essa jornada, esse plano da redenção que foi colocado em marcha a partir do momento da queda de Adão. Deus quer que nós saibamos e escolhamos, Ele quer que nós entendamos que existe um plano da redenção, que Jesus teria de vir, que nós teríamos de ver alianças, que nós teríamos de ver uma cruz e nós teríamos de ver uma segunda vinda de Cristo. Ele quer que nós entendamos que nesse embate entre o bem e o mal, Deus nos deu todos os recursos para que nós pudéssemos vencer, ainda que venhamos a morrer. Para isso a gente precisa entender esse plano da redenção, certo? Mas nós precisamos, é muito importante que você saiba disso. Jesus e Satanás não estão no mesmo plano de autoridade. Satanás é um anjo criado por Jesus e um anjo caído. Jesus é Deus. Não misture alhos com bugalhos, ok? Satanás não pode vencer a Cristo, mas Jesus precisou realizar uma obra em que ele fosse morto para poder vencer a morte, para que toda a humanidade pudesse não só entrar na morte eterna com o primeiro Adão, mas sair dela com o segundo Adão. Então Jesus, ele se manifesta como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus. Nesse momento ele compra para todos nós que quisermos a salvação, para que nós não estejamos mais debaixo do Senhor desse mundo, que é Satanás, mas nós estejamos debaixo do Senhor de toda a glória, de toda a vida, de toda a criação, que é o próprio Criador, Deus. Nós temos essa escolha, Deus quer que nós entendamos todo esse processo. Então, desde sempre,
a graça de Deus vem segurando tudo o que acontece na humanidade para que os tempos permaneçam dentro das estratégias do plano da redenção que Deus traçou, porque ele deixou isso tudo registrado na palavra para que nós conhecêssemos, então ele mantém isso tudo dentro da humanidade, da terra, para que a sua palavra se cumpra, para que nós saibamos que ele é Deus. Essa é uma das maneiras que nós podemos saber que Jesus é Deus mesmo e que a Bíblia está correta. Deus vem segurando tudo isso até certo momento. Aí a gente vai ler em Mateus 24 que haverá um momento em que a gravidez está chegando perto dos seus 9 meses, está chegando próximo da vinda do Messias para inaugurar um novo milênio, uma nova era, dentro da linguagem bíblica, não dentro da linguagem da nova era, que surrupiou, emprestou, roubou esse termo. Deus vai inaugurar, o que vai nascer é uma nova era. Mas antes disso acontecer, nós temos ainda 9 meses de gravidez e um momento de princípio de dores e o momento das dores de parto de fato, depois que se rompe a bolsa. E nós estamos agora em dias em que Deus está nos mostrando que nós estamos cada vez mais próximos desse tempo em que o inimigo vai durar. Ele tem pouco tempo, como nós dissemos antes. Então ele vem levantando a sua mão de graça e vem permitindo o quê? A iniquidade transbordar. Conforme a iniquidade vai transbordando, o momento de um juízo se aproxima. Quando a iniquidade transbordou lá em Noé, veio juízo. A iniquidade transbordou lá em Sodoma e Gomorra, houve juízo. A iniquidade transbordou em Babel, houve juízo. Sempre que a iniquidade transborda de forma regional ou global, vem juízo. É um princípio espiritual. A resposta para o transbordar da iniquidade é juízo. Para quê? Para realinhar as coisas, colocar as coisas no seu eixo. O criminoso precisa ser punido. Isso é a iniquidade. A iniquidade precisa ser resolvida. Isso acontece, a punição é uma forma de juízo. E então, Deus está começando a permitir essa aceleração e essa intensificação dos eventos para os últimos dias, preparando para essa última semana tribulacional para a vinda de Cristo. E nós precisamos estar atentos, conhecer os tempos para ensaiarmos o nosso posicionamento, sabermos como reagir, como falar, como agir diante de todas as coisas que estão por vir. Para quê? Para que haja uma grande colheita, porque nós temos uma mania de olhar só para o nosso querido umbigo e que se dane o resto. Mas Jesus não veio só para o seu umbigo e nem para o umbigo dos seus discípulos. Pelo contrário, ele prepara os seus discípulos para semear sementes em todas as nações da terra. Nós somos chamados para discipular pessoas, vidas e discipular nações. Então nosso olhar não pode estar aqui, eu vou me preparar para eu não morrer de fome. Não, eu vou me preparar para ninguém ao meu redor morrer de fome. De forma natural e sobrenatural. Só o Espírito Santo pode trazer para cada um de nós o grau de preparo, o tipo de preparo, a estratégia de preparo que ele tem para nós, porque só ele sabe onde nós vamos estar durante todo esse tempo de abalos que está por vir. E então Deus está restaurando uma graça abundante, ele está derramando sobre nós uma graça abundante para que nós saibamos lidar com o leão que ruge ao nosso derredor, tentando nos devorar, sabendo na nossa identidade que se o leão inimigo está ao derredor, entre eu e o inimigo, entre cada um de nós e o inimigo, está o leão de Judá, que muito bem dá conta do leão que anda ao derredor, porque é muito superior, não é nem da mesma moeda para comparar. Eu posso comparar Satanás com Miguel, com Gabriel, com arcanjos, com querubins, serafins, porque ele era um querubim. Não posso comparar com Jesus. Então, se você souber quem é, a que veio, suas brechas estão fechadas, você está armado até os dentes, lendo a palavra de Deus, regando o teu jardim com a palavra de Deus, com rios de águas vivas, o que vai fluir de você são rios de águas vivas. Para quê?
para ganhar mais vidas para uma grande colheita. Os campos estão brancos, onde estão os trabalhadores? Ei, eis-me aqui, Senhor. Ei, Brasil, diga, eis-me aqui, Senhor. Nós somos esses trabalhadores da seara. E Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. O que significa isso? Significa que no tabernáculo de Davi, Davi colocou, primeiro que o tabernáculo não estava mais no lugar anterior, ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém, colocou ali no Monte Moriá, quem sabe, e colocou a Arca da Aliança no meio do tabernáculo e os adoradores vinham e 24 horas adoravam, 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 adoravam e adoravam. É um tabernáculo de adoração onde a essência de tudo é Jesus. É o tabernáculo, é a presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que, depois você pode ler lá 1 Crônicas 18, de 14 a 17, que se a arca estiver alinhada, se ela for o centro, se ela estiver no centro de tudo, então o restante das coisas se alinham. Então haverá um alinhamento de forças armadas, um alinhamento de governo, um alinhamento de servos, de povo, um alinhamento de toda uma população, de uma nação, se a presença de Deus for o centro. E é por isso que nós estamos buscando um avivamento pela adoração. É um avivamento que está sempre colocando Deus no centro e esse Deus está gerando arrependimento. Isso ajuda a fechar as brechas, isso ajuda-nos a nos rendermos. Isso diz que nós não confiamos em nós mesmos, que nós confiamos nele, que ele tem o seu tempo, que ele tem o seu modus operandi e que nós vamos render-nos a ele. Nós vamos fazer segundo o que ele quer, não segundo a nossa vontade, a nossa estratégia. Então, cremos que nesses últimos dias o grande avivamento que vem junto com a grande perseguição e com os grandes abalos, com a intensificação da guerra, para trazer essa grande colheita, será um avivamento de adoração, um avivamento na boca do gol, ali na cara de Deus, vendo a glória de Deus que está na face de Jesus. Temos de aprender a seguir. Ele falou da presença de Deus, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, e nós precisamos aprender a seguir. Como discípulos, se nós ouvirmos e virmos, nós seguimos, e se nós seguimos, nós ouviremos e veremos ainda mais. Então Ele chama os discípulos, ei fulano, ei Beltrano, follow me, siga-me. E eles então os seguiram e viram grandes maravilhas, viram cegos sendo curados, viram comida sendo multiplicada, viram a glória e a autoridade de Deus sobre os elementos, quando ele andou sobre as águas, quando ele acalmou a tempestade. Se nós formos discípulos que nos dispomos a seguir a Jesus aonde quer que ele nos leve, nós veremos sinais, milagres e maravilhas. Nós veremos a manifestação da sua presença em nosso meio. E o desejo que Deus tem para nós, discípulos que vamos seguir, vamos ver e ouvir, é que nós também venhamos a nos manifestarmos. Que Ele possa se manifestar em nós. Se nós permitirmos que Deus se manifeste através de nós, o mundo então poderá vir para Cristo, não vir para você, meu querido, né? Coroa aos pés de Jesus é para as pessoas, as vidas, quando você realiza um sinal, um milagre, uma maravilha, você está dizendo, foi Jesus que realizou através de mim. Nós temos uma parceria. O Espírito Santo de Cristo habita no meu coração, no meu espírito, e porque eu disse sim para ele, mas a glória é dele. Ele veio e se manifestou. Então, quando ele se manifesta no meu meio, se eu permito ele se manifestar no meu meio, eu também estou dizendo, dando licença para o Espírito Santo falar, manifesta-te através de mim. Amém? Então ele pode se manifestar aqui fora ou ele pode se manifestar usando seus servos como vasos, como canudinhos. Agora, para esse canudinho poder ser usado, ele precisa estar limpo, desentupido de preferência, né? Vamos tornar aparente, o que é manifestar? Tornar aparente, escancarar, sem ambiguidade, com obviedade, uma coisa aberta, clara, palpável, patente, inquestionável e indubitável. Que a manifestação de Deus em nós seja assim, clara, objetiva, obviamente Deus, inquestionavelmente Jesus.
Para isso a gente tem que usar o nome de Jesus, para que as pessoas saibam a diferença da manifestação de outras coisas, porque nos últimos dias haverá espíritos de engano que vão enganar até mesmo aos ungidos, até mesmo aos discípulos, até mesmo aos filhos. Como é que a gente vai discernir? A gente precisa ter esse discernimento, e uma parte do discernimento vem pelo nome que é usado. Se eu só falo em nome de Deus, que Deus quer? Porque o inimigo vai realizar sinais, milagres e maravilhas também. Lembra das profecias sobre o falso profeta, sobre o anticristo. Haverá muitos sinais e muito engano. Nós já estamos entrando, né? A gente tem um pouquinho aqui, mas isso vai, lembra, intensificar e acelerar. Intensificar e acelerar. Isso vai tudo aumentar de proporção conforme as dores de fato começarem, né? Então nós precisamos ter o quê? Discernimento. Isso é fruto do Espírito. Discernir. É dom do Espírito. Ter uma palavra de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, de profecia, isso tudo é território de Espírito Santo. Então a gente tem que conhecer muito bem o Espírito Santo. Saber que Deus, ele é onipresente, ele está em todas as coisas e em todos os lugares. Esse é um ponto muito interessante. Porque Deus, ele é a matéria-prima de tudo que nós conhecemos visivelmente falando. Tudo, quando o Pai abriu a sua boca, haja luz, Deus se manifesta como a palavra. E deixa eu só falar uma coisa, Deus se manifestando como luz e como a palavra não quer dizer que ele acabou de ser criado. Jesus não está sendo criado no processo da criação. No processo de Deus falar e sair luz e sair... Não, Jesus não está sendo criado ali, ele não é o primogênito da criação por causa disso, pelo amor de Deus. Acabou de tirar a divindade de Cristo. Acabou de acabar com o que ele precisava ter para ser aquele que perdoa os pecados. Então, o Pai, Deus, abre a boca e ele se manifesta numa forma que é o verbo. Esse verbo vem, a luz vem, a vida vem, o Espírito vem, águas vivas vêm, e tudo que está neste planeta saiu de dentro de Deus, tem a essência do próprio Criador. Logo, nós podemos fazer o que for, nós podemos criar uma geladeira, inventar uma geladeira com a matéria-prima que Deus nos deu, nós podemos inventar uma água, um caderno, uma caixa, né, qualquer coisa, a gente pode transformar. Mas quando Deus decide, essa torre que eles estão fazendo usando os meus elementos, isso vai dar muito ruim. Porque isso vai gerar uma iniquidade que vai acabar com o mundo antes do meu tempo. E isso não vai acontecer porque eu ainda sou o Criador e eu sou o dono desse mundo. Então, o Senhor do mundo, que não é Deus, Deus permitiu, deu para Adão e Adão entregou o senhorio para outro, isso não quer dizer que Deus está dormindo agora. Deus está permitindo as coisas acontecerem e ele intervém no seu Kairos em meio ao nosso Cronos e existem duas coisas paralelas acontecendo. Satanás como o senhor do mundo e Deus nas dimensões do espírito como o criador do universo, que não está deixando tudo se explodir. Deus está no controle de tudo ainda, do que ele permite e do que ele não permite. E então, onde que eu estava indo com tudo isso? Onipresença, sim, Deus formou tudo. Agora chega lá em Babel, ele vira e fala, não é tempo disso. Isso é lá no fim. Esse portal não vai ser aberto agora. Eles estão buscando ser Deus e desbancar a Deus. Eles querem entrar na sala do trono e achar minha árvore da vida para que eles tenham acesso à vida eterna. Mas eles não podem ter acesso à vida eterna. Eu já cortei esse acesso, já coloquei um querubim lá guardando esse portal. E essa estrutura que eles edificaram aqui na terra não será, eu não permitirei que ela avance. Mesmo que eles estejam usando o meu material de construção, e especialmente porque eles estão usando o meu material de construção. Então, quando Deus vê em certas nações, ao longo das eras, coisas que precisam ser destruídas por estarem sendo usadas como material da essência de Deus para realizar uma obra nefasta, às vezes Deus fala, fim com você, já era. Cut her head off with her head. Desculpa, me lembrei agora da Rainha de Copas da Alice no País das Maravilhas. Perdão. Eu nem sei se eu assisti esse filme até o fim, mas... Meu Deus.
Enfim, acontece. O que eu tava falando mesmo? É o calor, gente. É o calor. Vamos beber um pouco de água. Tô me lembrando daquele seminário que eu quase desmaiei. Vocês lembram? Eu tomei café hoje, hein? Ok, Márcia, foco. Vamos lá. Sim, e tem estruturas que o Senhor permite até o momento em que vão ser destruídas. Não cabe a nós julgar essas coisas, cabe a nós discernir os tempos de Deus. O quanto Ele permite uma nação permanecer na iniquidade por meio dos seus edifícios, por meio dos seus objetos que abrem portais das trevas. Conforme chega ao remanescente, começa a interceder e confessar os pecados, arrependimento, adoração, arrependimento, adoração, arrependimento, adoração, às vezes o Senhor fala, ok, chegamos num momento em que vamos destruir essa iniquidade que transborda aqui, porque tive um povo que correspondeu com o meu espírito para o meu tempo da destruição disso. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar com isso? Nós temos a mania de achar que a igreja vai trazer a vinda de Cristo. A igreja vai ser tão gloriosa que Jesus vai voltar quando vir a glória da igreja. Não, a igreja ela vai ser gloriosa nos últimos dias, quando Jesus voltar, apesar de toda a perseguição e martírio, e junto, e talvez até em decorrência da perseguição e do martírio, porque será uma igreja que estará correspondendo com o Espírito Santo. Então, quando chega o tempo para o juízo, o Espírito Santo também levanta um corpo que está correspondendo em arrependimento, em intercessão e adoração, para que o corpo seja glorioso naquele momento. Não para que o corpo seja glorioso, mas para que haja salvação de vidas. Voltamos para a colheita. O homem, Adão, saiu do jardim e reproduziu pecado, iniquidade e transgressão. Jesus veio e levanta um corpo de Cristo, a sua imagem e semelhança, cheio do Espírito Santo, para quê? Para que toda essa humanidade possa ter a chance de voltar para os braços do Pai, da onde saiu por causa do primeiro Adão. Então tudo é a respeito sempre de vidas, primeiro a sua, mas não para na sua. Para nós, a gente diz que é primeiro para mim, porque sem eu ter a minha vida em Cristo, eu não posso me reproduzir e multiplicar para outras vidas em Cristo. Ok? Então nós precisamos entender a onipresença de Deus em tudo e todas as coisas e lugares, aonde quando ele decide que ele vai se manifestar, como fez na sarça ardente, como fez no tabernáculo com sua presença, ou com a nuvem, com o povo no deserto e a coluna de fogo, existem manifestações que são além de simplesmente a presença de Deus. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento e falar, Jesus, Ele está lá, Ele vai te ouvir. Mas existem manifestações, e nesses últimos dias em que nós buscamos seguir a arca da presença de Deus, significa que nós intencionalmente estamos seguindo a presença de Cristo e esperando ver e ouvir uma manifestação externa e também nos submetendo para que Ele se manifeste através de nós. Que nós sejamos instrumentos, vasos de honra e de glória, de sinais, milagres e maravilhas nesses últimos dias. Amém? Deus tem um plano e um propósito de se manifestar através de nós. Então nós vamos ouvir, vamos ver, vamos seguir, Deus vai nos guiar. Quando isso começa? No momento que você abre os seus olhos de manhã, já começou. Espírito Santo, hoje eu vou trabalhar. O Senhor quer que eu pegue uma outra rua, uma outra estrada, é um outro caminho, é um outro ônibus, eu deixo passar esse, pego o próximo. E esse relacionamento com o Espírito Santo, essa comunicação, ela precisa ser o dia inteiro, todo dia, porque ele está ali o dia inteiro, todo dia. Ainda que você seja introvertido, ainda que você seja mais quietinho, saiba que Deus está com você o dia inteiro, todo dia, e Ele tem planos para o seu dia. Se você não se comunicar com Ele, você não tem como saber desses planos. E aí você não tem como corresponder. E aí você perde metade da aventura que Ele tem para você naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, simplesmente porque você esqueceu de perguntar. Nós muitas vezes nos esquecemos de sermos intencionais no nosso relacionamento com Deus. E nós não podemos mais. A igreja dos últimos dias não pode se esquecer de ser intencional. Ela não pode dormir no ponto, a gente já não pode mais se dar ao luxo de não saber o que está acontecendo e de não nos posicionarmos, de não usarmos o nome de Jesus, de não fomentar esse avivamento, essa intercessão, essa adoração.
Isso precisa ser diário, precisa ser de momento a momento, tem que ser uma coisa o tempo todo, amados. Já não dá mais para ser um crente vacilante, de vez em quando tô com ele, de vez em quando não tô com ele, de vez em quando tô com ele, de vez em quando não tô. Não, não importa os ventos que soprarem, nós estamos firmes na rocha que é Jesus e nós temos olhos que estão sempre fixos no autor e consumador da nossa fé e o nome dele é Jesus. Yeshua, Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Não deixe de usar o nome que é sobre todo nome, o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos e que toda essa colheita aguarda por esse nome para obter a salvação. Eu acho que se eu falar bastante vezes, a gente em algum momento internaliza o negócio, né? Interioriza o trem. Deixa eu ver, o Chuck deu vários exemplos aqui. Primeiro ele falou assim que o tabernáculo de Davi será restaurado e o portal celestial será realinhado em lugares-chave. Brasil, candidato, né? Depois ele disse assim num outro slide, Davi desenvolveu santidade em Deus e ele estabeleceu ele alinhou a nação inteira, então ele alinhou os comandantes do exército, as divisões militares, ele reordenou as pessoas, os escribas, aqueles que estavam registrando a história, ele estabeleceu os músicos, os cantores, os dançarinos, os que iam ficar ali diante da arca, ele estabeleceu turnos, ele estabeleceu os tesoureiros, ele estabeleceu os vigias e os guardas às portas, ele estabeleceu os sacerdotes e os ministros, e nós precisamos aprender de novo, gente, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Para que fui chamado? Se eu sou cotovelo, eu preciso estar bonitinho, fazendo o que o cotovelo precisa fazer, fortalecendo a musculatura em torno dessa articulação, para que a articulação possa realizar a sua função. A gente fala tanto sobre isso, não vou repetir 1000 vezes a mesma coisa. Saiba que parte do corpo você é, pare de brigar com as outras partes do corpo e vai fazer o que você foi chamado para fazer. Ouça o Espírito Santo, em nome de Jesus, e corresponda. Amém? Então ele trouxe alguns exemplos, deixa eu ver se eu sei trazer esses exemplos aqui, em que nós temos de reconhecer a presença de Deus e a manifestação de Deus. Então Abraão, ele e Sara eram estéreis, eles tinham uma promessa, não tinha como cumprir essa promessa, e aí apareceram 3 anjos para jantar com eles e falar, olha, então, eu tô nessa promessa, e aí Sara ri, e aí Deus fala, mas eu vi você rir, você riu por quê? Eu sei que a sua risada foi de incredulidade. Nós temos de reconhecer quando Deus reconhece as nossas falhas, quando Ele chama a nossa atenção e não negar. Deus falou que tem um problema aí, reconhece que tem um problema, trata o problema, se livra do problema e bola pra frente, avança sem o problema. Ai, não quero admitir que tem esse problema. Ele vai ficar lá dentro, coberto, vai impedir Deus de agir em várias coisas na sua vida, você vai continuar infeliz, vai continuar não exercendo o seu chamado como você deveria, porque o canudo está entupido. Então é mais fácil, esquece sua reputação, joga fora esse lixo de reputação, que não serve para nada. Nós não somos salvos para termos reputação, nós somos salvos para termos vida eterna e vida abundante. A reputação do homem carnal, que se exploda. Vão falar mal de você se você fizer a coisa certa? Vão. E daí? Que falem. A opinião que vale é a opinião daquele que te salvou, aquele que deu a vida por você, que morreu na cruz por você e ressuscitou para te dar a ressurreição, o poder da ressurreição. É a opinião dele que vale. Então, se ele diz que tem um problema aí, reconhece, deixa ele tratar, se exploda a sua reputação, avance de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Amém? Em nome de Jesus. Então, Abraão e Sara são chamados para seguirem a Deus. Isaac é chamado para seguir a Deus e cavar mais poços do que o pai dele já tinha cavado, para consertar o problema da iniquidade da família, porque Abraão entregou Sara e depois Isaac foi entregar Rebeca, e essa é um problema de linhagem que eles tiveram de resolver. Aí você chega em Jacó tudo era uma briga desgramada, tudo Jacó tinha que lutar, tudo era uma contenda, tudo era um perrengue.
Amados, tem gente que tudo é uma coisa difícil, né? Tudo gera contenda. Respira fundo, reconhece, se você é um Jacó, lembre-se que Deus tem promessas incríveis para ti. E um dia talvez você tenha que andar mancando. Mas resolva os seus problemas com Deus e pare de ser uma pessoa de contenda com o mundo. Se tiver que brigar, vai brigar com Deus, pelo menos vai ter resultado. Mas pare de ser uma fonte de contenda para o mundo, em nome de Jesus. E aí ele deu outros exemplos. Moisés na sarça ardente, Faraó resiste a todas as manifestações de Deus. Moisés não resistiu à manifestação da sarça, ele não entendeu muito bem, não entendeu tanto o escopo, mas ele estava ali e ele falou, ok, vamos lá, Deus. Josué ouve, vê, mas esquece e tem de ser lembrado. Então eles chegam lá em Ai e eles se esculhambam, apanham do exército de uma cidadezinha pequena, porque Josué buscou, ouviu, fez, buscou, ouviu, fez, esqueceu de buscar, não ouviu, se lascou. Então existem momentos em nossa caminhada, em nossa jornada, em que a gente meio que dá uma dormida no ponto e aí se lasca. Levanta, sacode o pó, volta lá na presença de Deus e fala, Deus, aonde foi que eu errei? Peraí, já sei. Porque na maioria das vezes, de verdade, a gente já sabe aonde errou, né? Então, lá, para quem ainda tá precisando que Deus vá lá e fale, então, eu já não falei que fornicação é pecado, vai dar ruim toda vez que você me desobedecer. Eu te chamei para santidade. O que custa você esperar? Tá tão difícil assim, mas será que a tua carne é tão mais forte do que o teu espírito que você não consegue? Gente, tem coisas que Deus nos capacitou, para que Deus nos deu, tem jeito. Mas nós somos sem vergonha. Então você chega para Deus, se você realmente não sabe o que você fez, fala, Deus, mostra aonde está a minha brecha. Se você sabe, já chega confessando. E já pergunta se tem mais. Conserta, deixa ele te limpar, deixa ele te lavar. Um coração segundo o coração de Deus, que é um coração como o de Davi, não significa que você não vai falhar. Porque Davi pecou mais que Saul, mas Davi se arrependeu e Saul não. Então Saul, ele teve manifestações de Deus na sua vida, mas ele não estava nem aí se Deus era o centro ou não, largou a arca lá. Mas Davi, que também era pecador, tinha um coração que queria agradar a Deus. Então ele se arrependia e ele voltava para Deus, quebrantado. Buscava saber o que Deus estava falando, por que deu errado. Tinha seus mimimi, saía batendo pé, mas depois voltava e falava, profeta, me ajuda aqui, que eu preciso entender esse manto, que eu não estou entendendo nada. Tenha um coração quebrantável diante de Deus. E Davi buscou ter a arca como centro no seu governo. E esse foi o trunfo de Davi. Sempre trazer tudo diante de Deus. Intencionalmente ter um relacionamento com Deus. Aquilo que ele cultivou de trás das malhadas, na sua adolescência, na sua juventude, trazer isso para o tempo de ser rei, lembrando de quanto tempo Davi esperou para ser rei. Ele foi rei aos 30, ele foi ungido na adolescência, ele foi perseguido, quase morto, caluniado, difamado, mas Deus havia lhe dado uma promessa e toda essa trajetória entre a sua primeira unção lá atrás, de trás das malhadas, e a sua unção como rei de fato, tudo isso Deus usou para forjar o seu caráter. Então, não desanime na sua jornada, não despreze o seu pequeno começo, o seu meio de jornada. Ah, mas eu não cheguei ainda, Deus tinha promessa assim, assim, assado, já tive momentos melhores lá atrás. Meu amado, a nossa jornada, se for com Deus todos os dias, ela terá seus altos e baixos, mas nós iremos de lutas e batalhas a vitórias. Toda luta terá uma vitória. Se tiver uma falha, uma derrota, nós voltamos para Deus e perguntamos, Deus, cadê a brecha no meu acampamento? E o seu acampamento deixa de ser fariseu. Para de olhar só pro seu exército que está junto contigo. O seu acampamento é aqui, ó. Sua casa, seu jardim, sua família, sua vida, seus olhos que estão assistindo só Deus sabe o que no computador, na televisão,
Seus ouvidos que estão escutando, só Deus imagina, né? Só Deus sabe o que, Deus não imagina, Ele sabe. Nós temos de ser realistas com Deus. Ele requer de nós santidade, Ele requer de nós honra, Ele requer de nós humildade. E Ele sabe que nós estamos numa jornada em que nós vamos ter altos e baixos. O nosso ciclo, ele não é assim suave, bonito, né? Ele é assim. Mas ele é ascendente, ele precisa ser ascendente, apesar das nossas de levantar e cair. O importante é que a gente caiu, mas levantou. Se levantar, segue. E segue sem ficar remoendo o seu passado. Usa o seu passado como plataforma para o seu futuro. Você teve uma falha, você se arrependeu, Deus tratou, você agora tem um testemunho e você vai não mais falhar nessa falha. Você pode falhar em outras, mas em nome de Jesus você vai buscar não falhar mais nessa. Para isso servem os testemunhos também, para isso servem os amigos, que nos ajudam a não ficar no poço, no fundo do poço. Até teve um lugar aqui que o Chuck falou sobre isso, nem sei aonde que foi, que ele falou assim, que nós temos amigos para isso. Vamos dizer que tem um grupo aí de 5, 6 amigos, vocês são bem próximos no Senhor. Não estou falando de amigo do mundo, estou falando de amigo irmão. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos que estão nessa caminhada, nessa jornada de vida com Cristo juntos. Quando você está se sentindo meio low, né, meio, fiz cocô na calça total e não consigo trocar essa fralda, você vai chamar um dos seus amigos, você vai falar, olha, confessa o seu pecado para ele, confessai os vossos pecados uns para os outros para serdes o quê? Curados. Então nós confessamos para os nossos amigos em Cristo, nossos irmãos, alguns ministros que são amigos, eles nos ajudam a orar, libertar, curar, confessar e não morrer afogado nessa lama que vai ficar para trás e que vai virar agora um piso de testemunho para que eu possa, um trampolim de testemunho para que eu possa avançar e vencer. Para isso servem os amigos. Se você tem amigos que quando você falha, eles pegam a botina e te socam de volta na lama, isso não é amigo. Isso é emissário de Satanás que foi enviado para que você morra logo nessa jornada e não consiga se levantar nunca mais. Amigos de verdade no Senhor vão te confrontar com a verdade, vão falar que você está pecando quando você está pecando, mas não vão te abandonar, vão andar junto contigo para te restaurar, para te limpar, para te restaurar para que você possa avançar. Jesus não largou Pedro, Jesus foi buscar Pedro. Jesus não largou nenhum dos discípulos que foram embora quando ele foi crucificado, que não entenderam bulhufas. Ele voltou para todos eles. Ele foi resgatar cada um aonde eles estavam. Deus faz isso conosco porque Ele nos ama, é a respeito de vidas. Lembra, o plano da redenção acontece, Jesus veio porque Adão pecou e toda a humanidade depois dele nasce indo para o inferno, morte eterna sem Deus. Para isso Jesus veio, para resgatar a humanidade e lhe dar um caminho novamente para acessar a árvore da vida e a reconciliação com o Pai, ok? Ok, amém. Eu acho que já deu por hoje. Estamos entendidos. Nós precisamos buscar a essência e a presença de Deus em nosso meio intencionalmente, para que nós possamos avançar de glória em glória, em glória, em glória. Amém? Apesar dos trancos e barrancos, nós ascendemos em Cristo. Essa é a nossa trajetória, ela é ascendente. A gente faz assim porque ela é circular. Ela é circular diária, ela é circular semanal, ela é circular anual. Mas ela não é estática, nossa jornada não fica parada no mesmo lugar. Nós começamos de um jeito, venha como está, mas não ficamos como estamos. Você veio como estava, todo sujo, prostituído, como é que fala? Que a gente tem no nosso governo, fazendo o mal, corrupto, tratando mal as pessoas, ou simplesmente morto em delitos e pecados. Você não pode ficar assim.
Não basta você dizer sim para Jesus e entrar no reino. Nós precisamos dar fruto desse reino e produzir obras que são o resultado da nossa fé. E isso é demonstrável, isso é perceptível e isso é ascendente. Vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Nós precisamos desta carne, Senhor, o pão da vida. O véu que foi rasgado é o teu corpo. E nós comemos deste corpo que foi partido por nós, abrindo o véu, abrindo o acesso ao Santo dos Santos, aos braços do Pai e à árvore da vida. Obrigada, Senhor, por esse portal que o Senhor abriu por amor a essa tua criação. A coroa da tua criação, que o Senhor criou a sua imagem e semelhança. Obrigada por restaurar a tua imagem e semelhança em nós. Obrigada pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar em nós. Obrigada, Jesus, porque podemos ser teus filhos, podemos ser teus co-herdeiros. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem ainda está pensando que Jesus não é Deus, justamente agora eu falei a palavra co-herdeiros, e a pessoa pensa, como eu posso ser co-herdeira com o próprio Deus Criador? Não, eu só posso ser co-herdeiro com alguém um pouco menor, com o Filho de Deus. Não, amados. O fato de nós não entendermos os grandes mistérios da divindade de Deus, da Trindade, não significa que estão errados e que eu preciso de um raciocínio de homens para resolver a minha teologia. Apenas significa que nós não conseguimos entender ainda porque são mistérios que nos serão revelados. Mas eu não posso nunca jogar um texto fora porque eu não compreendi os outros. Então, se Jesus em João estava com Deus desde o princípio e era Deus, o verbo, a palavra era Deus, então é porque ele continua sendo Deus, ainda que ele seja primogênito da criação e você não entenda muito bem o que é isso, ainda que você seja co-herdeiro com o Filho de Deus e não entenda como que o Filho de Deus pode ser o próprio Deus. E como é que Pai, Filho e Espírito Santo podem ser um único Deus segundo o Shema? O fato de nós não compreendermos não necessita que eu formule uma heresia, que eu formule um devaneio da palavra e jogue fora um versículo e depois encontre uma desculpa para esse versículo estar errado, mal interpretado ou mal escrito. Isso é muito perigoso. Disse, ok. Nós comemos de ti, Yeshua Emanuel, o teu corpo que foi partido e moído por nós. Nós comemos e somos remembrados ao teu corpo, ao comer da tua carne, da tua vida, da tua luz. O Brasil come da tua carne. Nós brasileiros, Senhor, nos rendemos a Ti. Declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor do Brasil. Nós entregamos mais uma vez. Essa terra brasileira é Tua, Deus. Nós a consagramos a Ti mais uma vez e dizemos sim. Gera o quebrantamento, o arrependimento necessários para esse último avivamento. Gera sinais, milagres e maravilhas na tua casa, Senhor. Que nós sejamos uma casa da glória de Deus. E muitas vidas em todo o planeta sejam salvas por meio dos trabalhadores brasileiros desta seara dos últimos dias. Brasil, come de ti. Este é o sangue da nova aliança, aliança feita pelo sangue de Jesus, não pelo sangue de animais, mas pelo sangue divino, do próprio Deus, a vida divina,
a luz divina, a glória de Deus no teu sangue, no teu DNA. Nós bebemos deste sangue, dessa luz, dessa glória, desse teu DNA. Alinha o nosso DNA, Senhor. Alinha a nossa linhagem, que nós tenhamos vitória após vitória após vitória sobre todos os padrões de trevas que vieram dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e etc, Senhor. Gera vida e reconstrução, realinhamento do nosso DNA. Tua vida em nós. Bebemos de Ti, do Teu sangue, da Tua vida. O Brasil bebe de Ti, Pai. O Brasil se rende. E o Brasil bebe. Rokoya larati senatara cheia kodga suriando tolorobo shabata. Bashem Yeshua. Bashem Yeshua. Bashem Yeshua. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus. Faz-nos mais parecidos contigo, Jesus. Dá-nos intencionalidade, ajuda-nos a andar na Tua presença. Que a Tua presença seja o centro. Manifesta-te através de nós, uma explosão de vida, a vida que está no Seu sangue e que nós, Brasil, bebemos. Lechaim, amados. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É um prazer estar com vocês nesse domingo. Não se esqueça de, se você gostou dessa palavra, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixa um comentário por que você gostou e por que você não gostou. Fique à vontade, seja educado, porque se você é cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito falará através de ti. Amém? Então seja educado. Se você não for educado, já vou saber que você nem é de Jesus, então. Aliás, tem não crente que é mais educado que crente. Mas fique à vontade para deixar o seu comentário. E se você gostou mesmo e acha que alguém precisa ouvir, não deixe de encaminhar essa mensagem para uma ou duas pessoas, se o Espírito Santo te orientar. Amém? Amo vocês. Semana abençoada na essência da presença de Yahvé, Yeshua. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém? Shalom, shalom.